Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir a esse vídeo, mas estou passando aqui hoje para falar com você, que assim como a mim, é também um servo de Deus, tá? Hoje a gente precisa bater um papinho. Sim, há anos que eu venho acompanhando, a nossa atitude, nosso comportamento, a nossa conduta, e eu quero te trazer a palavra de Deus e também as nossas leis. O vídeo pode ficar extenso, mas talvez eu dê uma pausa e amanhã a gente prossegue com a segunda parte dele para não ficar tão grande, né, e cansativo para assistir. Embora o conteúdo deva atrair a sua atenção, e a proposta não é atrair só a sua atenção, é que você, cristão, servo de Deus, possa ouvir e absorver o que formos falar hoje aqui. O meu versículo como base é Mateus 22. Eu vou ler o 36, mas o principal mesmo que eu quero é o 39. Mas vamos ler do 36 ao 39. Leiam comigo, por favor. Vou ler o 35, perdão, 35. E um dos fariseus, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Para experimentar Jesus, esse fariseu perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, sabedoria. Este é o grande e primeiro mandamento. E Jesus prossegue. O segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o outro como você se ama. É a Bíblia, é a palavra de Deus falando com a gente. Nós temos que compreender uma coisa é o que diz a Bíblia, outra é o que manda a Bíblia. O que diz a Bíblia é o entendimento, e o que manda a Bíblia é uma afirmação, é uma ordem. Guarde bem essas duas palavras que lá no final do vídeo você vai entender o que eu quero dizer. Nós, enquanto cristãos, eu nunca vi em nenhum segmento, nunca vi em nenhuma categoria, em nenhum meio, inclusive religioso, pessoas tão discriminatórias, preconceituosas, difamatórias, caluniadoras, injuriadoras, constrangedoras como nós cristãos. E criminosas, pessoas criminosas como nós cristãos. Jô, está louco? Não. Você vai entender logo. Se não nesse vídeo, no próximo. Nós falamos de amar ao próximo apenas de boca. Lembra no início que eu disse uma coisa é o que diz a Bíblia, outra coisa é o que manda? A orientação é o que diz a Bíblia. A ordem é o que a Bíblia manda. Se a Bíblia diz para você amar ao próximo, ponto final. Amar ao próximo e acabou. Esse amar ao próximo, ele não tem indagação. Ele não tem a aplicação da sua opinião ou da sua sugestão. Ele não tem acusação. Ele não tem difamação. Ele não tem inveja, vaidade, calúnia. Não, ele não tem constrangimento. Ele não tem essas tipificações criminosas e pecadoras. Quando a Bíblia diz, ela fala do pecado. Ela fala da prática. E ela diz sobre esta prática,
ela diz sobre este pecado, então ela vai fazer a condenação no juízo final para esta pessoa que ela está dizendo. Quando ela manda, o mandar, a ordem, a obediência, requer a nós que a façamos. O Senhor não manda a gente discriminar o pecador. O Senhor não manda a gente ser preconceituoso para com o pecador. A Bíblia não manda que demos opinião sobre a vida dos outros, sobre a vida do próximo, que o condenemos, que o constrangemos. Isso não é o mandar de Deus. É ao contrário. A Bíblia diz que ficarão de fora. E aí ela diz de quem vai ficar de fora. Mas a Bíblia também diz que a salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Então, se a salvação é individual, não é o mandar de Deus. Ah, mas amar ao próximo, isso aí é no Novo Testamento. Não, amar ao próximo também é no Velho Testamento. Está lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. Para você ler, e Levítico 19, 18. Nós precisamos compreender isso. Nós cometemos crimes usando a Bíblia como nosso artefato de encosto. Se a Bíblia diz, eu vou dar exemplos aqui, ficarão de fora os que cometem adultério, então nós não podemos acusar quem está no adultério. Ficarão de fora os feiticeiros, nós não podemos acusar o feiticeiro. Se você come, não pode condenar o irmão que não come. Assim, ao contrário, se ele come e você não pode condená-lo. Ficarão de fora aqueles que praticam a iniquidade. O ladrão, o estelionatário, o estuprador, o assassino, enfim, diversos outros criminosos. E isso a Bíblia, ela diz, e ela diz para o pecado. Ela diz sobre o pecado. Mas o que ela fala para o pecador? O que ela fala para nós, o que ela manda que façamos? Amar a este pecador. E pior, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, se você abrir sua Bíblia aí comigo, dá uma lidinha lá em Lucas 6, 37. Depois você lê em Romanos 2, 1 e 2, Romanos 14, 13, Romanos 14, 3, 4, 10, 16, e Romanos 2 e 1, e 1 Coríntios 13, 4 e 7, depois você lê lá em Coríntios 7 e 6. Como está registrado aqui, está gravado, você pode parar e ler a palavra do Senhor. Inclusive, a quem condena, condena a si mesmo. A Bíblia é quem diz. Mas nós não. Nós gostamos de apontar o erro do irmão, gostamos de apontar o erro da irmã, gostamos de trazer o passado de alguém para o presente, gostamos de afrontar. Você quer exemplos? Nós oramos a Deus, Senhor, traga as almas, Senhor. Traga as almas para o seu reino. Salva, Senhor, as almas. Nós apenas oramos. Mas antes de a gente tentar aceitar estas almas aqui, a gente julga, a gente preconceitua, a gente discrimina, a gente constrange, a gente difama, a gente calunia, para depois a gente convidar a pessoa a vir à igreja. Homossexualismo, por exemplo. Temos que pregar contra o homossexualismo? Aí cada um tem a sua compreensão. Temos que viver o homossexualismo? Não. Determinantemente, não. Mas temos que falar sobre ele dentro da igreja? Não. A Bíblia não manda. Ela diz que ficará de fora. Então, se a Bíblia está dizendo que vai ficar, pronto, já é um aviso, já é um alerta. E se a Bíblia fala que a salvação ela é individual, ela mandou que eu acordasse, porque a salvação ela é individual. O marido não salva a mulher, a mulher não salva o marido, e todos os demais, cada um salvar-se-á no juízo final. Eu quero seguir o que a Bíblia manda.
E eu tenho que fazer o que a Bíblia diz. Eu, pessoa única, eu tenho que seguir o que a Bíblia diz, porque ela está falando que eu vou ser condenado no juízo final. Eu serei eliminado. Eu serei extinguido da mansão celestial. Mas eu tenho que ouvir o que ela manda também. Porque não adianta eu tentar ouvir o que a Bíblia diz e não seguir o que ela manda. Eu tenho que ter essas duas compreensões. Seguir e obedecer. O mandar é obediência. Mas nós não. Chega o casal de homem com homem, a gente já fica assim, ó. Viado. Deus abomina isso. Deus é contra isso. Mulher com mulher, ixi, Deus é contra isso. Vai queimar no fogo do inferno. Vai. Aí chega a prostituta. Vem pra cá, meu filho. Senta aqui. Mistura não. É assim que eu já vi, tá? Mistura não. Por favor, vem pra cá. Senta. Ô, irmão, não pode ir em casa orar? Se é um homossexual, se é uma lésbica, se é um drogado, se é um traficante. Ô, irmão, não vou orar pro irmão sim, mas ele em casa orar. Irmão, a gente vai lá sim. E não vai, não. E quando vai muita gente. Porque o medo não é nem o medo, é a discriminação. É o preconceito. Oxi, vou lá nada, viado, depois me ataca lá dentro da casa dele. Vou lá nada, é assaltante, traficante. Imagina, a gente tá lá dentro, daqui a pouco chega a polícia lá e prende a gente. Eu já ouvi isso. Eu já vi isso demais. Talvez você está aí pensando assim, o diácono Jô, ele deve ser um amador da igreja, ele chegou agora. Querido, as minhas avós foram assembleianas. Os meus pais foram assembleianos. E eu sou assembleiano. Portanto, eu sou veterano. Eu sou um cristão nascido e criado do evangelho e tenho milhões de anos como cristão. Então eu não cheguei agora não, tá? Ó, tô há décadas, há décadas, servindo ao Senhor. E eu já vi muito disso. Eu também preconceituei. Eu discriminei. Sim, tudo que eu tô falando com vocês aqui, eu já fiz. Só que eu entendi o que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O que é a verdadeira palavra do Senhor é diferentemente. O evangelho, ele faz diferente para trazer diferença. E isto é ser seguidor de Jesus Cristo, seguidor do seu evangelho. Nós adoramos acusar as pessoas, apontar as pessoas, ter inveja delas, ter ódio. E aí o pastor pergunta, quem ama o próximo, minha gente? Na maior cara de pau. Você sabia que nós cristãos cometemos crimes usando a Bíblia? Usando o Evangelho? Disfarçados de santarrões? Você sabia que a religião mata? Mas a palavra de Deus, quando ela é usada, compreendendo o que diz a Bíblia, com o que manda a Bíblia, ela é salvação. O que diz a Bíblia? Que o salário do pecado é a morte. Mas agora vem a promessa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esta parte é a parte que Deus manda. Aquele que segue, aquele que obedece, tem a vida eterna. Mas o que nós queremos fazer é o que nós cristãos estamos fazendo, muitos de nós. Estamos criando um trono e antecipando o juízo final. Nós oramos para Deus trazer as almas e jogamos as que estão dentro para fora. É isso que a gente está fazendo. A gente está enchendo o cesto e jogando fora, enchendo o cesto, jogando fora, e olhando para a Bíblia e olhando para Deus e falando para o Senhor, mas cadê as almas? É simples. Elas vieram e você jogou fora. Com a sua discriminação, com o seu preconceito, com a sua calúnia, com a sua injúria. Agora vem a pior parte. Falei da Bíblia. Agora eu vou falar da Bíblia e da lei.
Os cristãos são os maiores criminosos que existem na face da terra. Vou repetir. Os cristãos são os maiores criminosos que existem na face da terra, usando a palavra de Deus como seu escudo. Criminosos são todos aqueles que cometem crimes, e todo cidadão comete crime. Quando eu acuso alguém, eu estou cometendo um crime. Ah, mas eu estou falando do que a pessoa já fez. Você está cometendo um crime, que é o crime de difamação. E está lá na Lei 2.848/40, em seus artigos 146, 147, difamação e calúnia. Quando eu chego para um outro irmão para falar do irmão e o irmão não fez nada, isso é uma calúnia. Quando eu chego para o pastor para compartilhar uma informação da vida pessoal de alguém, isso é crime de invasão de privacidade. Quando eu sei de alguma coisa do passado de alguém e eu prospero aquilo, eu cometo o crime também de difamação, constrangimento e invasão de privacidade. Você sabe o que levou a pessoa a errar no passado? Ou você sabe o que ela fez lá no passado? Você chegou a ouvir esta pessoa? Ou você criou o seu julgamento e conceituou a pessoa de que ela tem que ser execrada? E aí você põe a Bíblia debaixo do braço e vai pregar a palavra de Deus e falar com o próximo: eu te amo no amor de Jesus. Hipócrita. Nós, como cristãos, não temos que enfiar na vida particular, na vida pessoal, na opção, na escolha. Nós não temos nenhum cabimento jurídico, bíblico, divinal, terrestre, terreno, pessoal, que nos dê essa autonomia de entrarmos na vida de quem quer que seja. A tudo Deus dá um tempo, Eclesiastes 3 primeiro. Mas nós não, nós queremos atropelar, acelerar o procedimento, porque nós somos salvos. Já estou salvo. E quanto mais você põe na cabeça que você é santo, santo, santo e santo, você comete mais crimes, mais pecados e está mais longe da salvação. Se pegássemos e montássemos um gráfico de criminosos, os evangélicos seriam os maiores criminosos da terra. Nós acusamos o irmão, nós acusamos a irmã de dentro da igreja. Cometemos crime e pecado ao mesmo tempo com os nossos próprios irmãos que falamos que amamos. Mas que, na verdade, a gente está só escondendo atrás da Bíblia. A gente cria, o que é o preconceito? É uma prévia daquilo que a gente não sabe. Olha, é uma prévia de uma análise concluída daquilo que a gente não sabe. Aí você fica na idiotice de ouvir uma pessoa e resolve afastar dela. Eu preciso afastar dessa irmã porque a outra irmã disse que ela é assim, 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 assim. Eu tenho que afastar dele porque o irmão falou que ele é isso, isso e isso, e ele fez isso, isso e aquilo. Olha você preconceituando e julgando, condenando e decidindo. E ainda você fica na igreja pedindo bênção de Deus. Batendo no peito falando que eu sou salvo em Cristo Jesus. Você não é salvo em Cristo Jesus. Não existe ainda salvos em Cristo Jesus. Estamos caminhando para a salvação. Estamos lutando para sermos salvos por Cristo Jesus. Entendamos? Só é salvo por definição
depois que chegar o juízo final. Mas enquanto não houver juízo final, estamos caminhando para sermos salvos e termos a salvação em Cristo Jesus. E é preciso os pastores pregarem sobre isso. Nós constrangemos as pessoas. Quando o pastor fala de qualquer forma em cima do altar para alguém que está sentado no banco, quando o irmão fala de qualquer forma para o outro irmão, insultando, provocando, humilhando, desprezando, isso é um constrangimento que, além de ser contra a Bíblia, é também contra a lei e contra os princípios. Se eu comento algo da vida de alguém, mesmo que a pessoa já tenha uma má fama, isso é crime, é contra a Bíblia, é difamação. E aí eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus onde está isso aqui. Vamos ler em Coríntios. Louvado seja Deus. Precisamos aprender. Sua Bíblia está aberta aí? Se não tiver, por favor, abra. 1 Coríntios. Se não for Coríntios, é Romanos. Eu anotei aqui, que eu faço meus estudos. É Romanos, perdão. Deixa eu ver se é Coríntios. Romanos 7, deixa eu ver. Coríntios 7, 6. Ah, maravilha. Coríntios 7, 6. Não, é Romanos mesmo. Perdão, tá, pessoal? Vamos lá, irmão. Perdão. Romanos 2, 1. Deixa eu ver. 2, 1, 2, 1. Portanto, 2, 1. Portanto, é indesculpável, ó homem que julgas. Portanto, não tem desculpa, ó homem que quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, sem perdão, aquele que não oferece perdão para ninguém. Condenas, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Continua aí julgando as pessoas. Continua aí falando mal do seu próximo, mal do seu irmão, e pregando a palavra de Deus, cantando, orando, pulando, e achando que está salvo, está liberto. Se você acha que já é salvo, para que você está na igreja? Se você acha que já é salvo, para que você está nesse mundo? O Senhor veio para os doentes, não para os sãos. Se eu já sou jornalista, se eu já sou formado em Direito, Recursos Humanos, Licenciatura em Artes Cênicas e Canto, para que eu vou fazer na faculdade? Vou estudar mais o que lá? Uai, eu já formei. Eu não tenho mais o que fazer lá. Assim é quem já é salvo. Se você já é salvo, para que está na igreja procurando salvação? Para que está no mundo como pecador? Misturando-se com os pecadores? Se você já é salvo? É por isso que muitos estão doentes dentro da igreja e precisam ser curados. Mas você prefere apontar os outros. Cuidado! Nós cristãos, repito, somos os maiores atores que praticam o preconceito, a discriminação, a difamação, a calúnia, a injúria, o constrangimento e o pior, o julgamento. E o julgamento, querida, só pertence a Deus e é só no juízo final. Você não tem que mudar ninguém.
Você tem que mudar você mesmo. Você não tem que impor quem deve andar ou não pela palavra. Você tem que aceitar a pessoa do seu lado, tentar compreendê-la, e vai ter um momento em que Deus vai te dar, através da sua perseverança, humildade, perdão, coração limpo, e você vai estar estruturado para conversar com essa pessoa e compartilhar com esta ou com este o amor de Deus que muda o homem. Mas enquanto isso não te houver, a oportunidade não te houver, entenda e guarde esta palavra. Uma coisa é o que diz a Bíblia, outra é o que manda a Bíblia. E nós temos que focar no que manda a Bíblia e deixar o que diz a Bíblia, que é o pecado e suas composições, e seguir o que manda a palavra de Deus, que é acolher, que é amar, que é não julgar, que é não apontar, que é não ofender e que é acolher este irmão e esta irmã. Uma coisa é o que diz a Bíblia. Ela diz do pecado e suas circunstâncias e resultados. Outra é o que manda a palavra do Senhor. Não julgar, não condenar, acolher, perdoar e seguir para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.